Olha onde eu tô hoje. Isso aqui, gente, é uma loja de brinquedo de gente grande, combinado? Não é brinquedo, né, gente? É uma delicatessen com todos esses produtos maravilhosos que a gente tem aqui. E eu confesso pra vocês o seguinte, quantas vezes eu fui no restaurante, pegava a carta de vinhos que o garçom me trazia e ficava olhando e pensava, meu Deus, grego, a gente não entende nada. Depois que a gente se torna um apreciador, a gente começa a querer experimentar um pouquinho mais este vinho, esse tipo de uva. Mas como é que eu faço para conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo maravilhoso dos vinhos, da degustação, da experimentação que esse tipo de produto traz para a gente? Para falar sobre isso, eu convidei a Malu Soares, que é sommelier, e ela vai falar para nós sobre os vinhos. Muito obrigada por receber o canal Permita-se aqui na Deli de Vinhos. Eu gostaria de perguntar para ti assim, como é que a gente faz para aprender um pouquinho mais sobre vinhos, para conhecer, por exemplo, o que é produzido aqui no Brasil, que tipos de vinhos são mais consumidos, o que as mulheres mais gostam? São curiosidades que a gente tem e que a gente pode ir aprendendo contigo. Com certeza. Eu te convidei para tirar um monte de dúvidas que acabam surgindo com a gente. Malu, eu vou começar tirando uma dúvida minha. Porque às vezes eu e o meu marido vamos a um restaurante e a gente pega a carta de vinhos e nós gostaríamos de prestigiar, por exemplo, o que é produzido aqui no país. Como eu faço para saber quais são os melhores vinhos produzidos? E a gente tem muitos bons vinhos, a gente todo ano tem vinhos premiados no exterior, nós sabemos disso e que bom que é assim, né? O Brasil é realmente referência em marcas de vinhos também. Então, como é que eu poderia fazer para escolher vinhos que sejam bons, que sejam fáceis de consumir, que tenham uma relação custo-benefício legal? Muito legal essa pergunta, porque assim, acaba que as pessoas têm muito preconceito com o vinho nacional. E a gente está produzindo muita coisa legal, muita coisa interessante, e que nem tu falou, premiadas no mundo inteiro. E a gente acaba ficando com o pé atrás na hora de provar os vinhos daqui mesmo, né? Então eu acho que a melhor sugestão na hora de conhecer e querer experimentar e conhecer mais é degustar. Abrir, degustar e começar a entender nosso gosto pessoal. Então abre uma garrafa, experimenta. Gostei, presta atenção nesse rótulo, qual que é a uva, qual que é a região, qual que é a vinícola. Porque daí nisso a gente vai conseguindo criar nosso próprio, entendendo o nosso gosto pessoal. Porque cada pessoa tem uma preferência, né? Então gosta de vinhos mais leves, né? Tem um tipo de paladar, exatamente. Tem uma sensibilidade maior para acidez ou para tanino, né? E claro que tem os vinhos para harmonizar. Mas aqui no Brasil, minha recomendação é sempre escolher os espumantes daqui. Os espumantes daqui não tem erro, a gente produz espumante excelentes, tops. Uma recomendação minha, uma das melhores uvas tintas que a gente tem aqui no Brasil é o Merlot, principalmente da Serra Gaúcha. Então também é bem legal experimentar. É um tipo de uva que eu gosto. Exatamente. É um tipo de uva que é fácil de tomar, é um vinho que normalmente é bem macio. E é uma recomendação, acho que boa. Mas o legal é provar um pouquinho de tudo para começar a entender o paladar. Muito bom. Eu não tenho muito o hábito de tomar vinho branco. Por quê? É uma questão de preferência ou talvez porque normalmente o vinho branco ele harmoniza talvez com um tipo de comida que eu não coma tanto? Pode ser. A gente mora aqui na praia, né? Aí, querendo ou não, o nosso consumo de vinho tinto é ainda um pouco maior do que o de vinho rosé. Sim. Então aqui a gente tem muito prato que harmoniza com vinho branco, mas acaba que a gente sempre foi ensinado que vinho branco não era vinho de verdade, vinho tinto, que é o vinho de verdade, a gente acabou indo direto pro vinho tinto. Existe um pré-conceito. Exatamente. Então. Olha só. Eu sou uma apaixonada por vinho branco, eu amo vinho branco, eu sempre acho uma ocasião assim pra tomar vinho branco, tanto pra harmonizar, tanto pra tomar sozinho na praia, piscina, né? Tá, legal o que tu disse agora. Seria um crime, por exemplo, eu tomar um vinho branco com uma carne vermelha? Não é crime nenhum. Dependendo do vinho, vai harmonizar tranquilamente. Claro que para carnes a gente acaba indo nos vinhos tintos. Na hora da harmonização, a harmonização é bem complexo, né? Porque, por exemplo, vou harmonizar com feijoada. A feijoada que a gente faz aqui é diferente da feijoada que faz no Rio Grande do Sul, que é diferente da feijoada da Bahia. Então, assim, a harmonização é um pouco mais complexo do que isso. Mas é legal fazer esses testes e experimentar. E a minha dica normalmente com pratos mais leves, a gente optar por vinhos brancos ou vinhos mais leves.
leves, e com pratos mais encorpados, pratos mais condimentados, a gente vai com tintos. Exatamente. Eles casam melhor. Exatamente. Combinam melhor. Combinam melhor. Estava comentando com a Malu que eu aprendi a consumir vinho há uns 3 anos atrás, quando eu fui no meu ortomolecular, e ele comentou comigo que seria interessante o consumo de uma taça diária de vinho tinto, porque ele passa a ser um remédio até para a circulação sanguínea, né? Entre outras coisas. Entre outros benefícios. Tem os polifenóis que são maravilhosos, né? Então, a partir de então, eu passei a consumir o vinho tinto. Talvez até em razão disso, eu não tenha me permitido experimentar o vinho branco. Com certeza. Mas como já tem mais pessoas falando que preferem até um pouquinho mais o vinho branco, eu acho que eu vou começar a provar. Experimentando, porque foi assim que eu fiz com o vinho tinto. Bom, dito isso, eu tenho uma outra pergunta para te fazer. O que eu tenho observado é que existem muito mais mulheres passando a ser apreciadoras de vinho. O que tu tens para falar sobre isso? Eu sei que vocês têm um grupo aqui na loja que vem experimentar, que vem conhecer sobre vinhos contigo. Sim. Então, eu acho isso ótimo, assim, eu sou super fã de cada vez ver mais mulheres no mundo do vinho, até porque o mundo do vinho, ele ainda é bem masculino, assim, né? E eu vejo cada dia... que a gente tá mudando com essa Exatamente. História. Felizmente. E assim, eu adoro ver mulheres no mundo do vinho experimentando, degustando. Eu tenho clientes que o marido vem comprar para ele, elas vêm comprar para elas. Tem a adega dentro de closet, tem uma cliente minha. Então eu acho isso ótimo, porque é uma delícia, é um prazer tomar vinho, e eu acho que não tem gênero. Todo mundo pode degustar e conhecer um pouquinho mais. Se permitir. Qual a diferença entre os vinhos nacionais e os que são produzidos, por exemplo, na Argentina, Chile? Porque a gente também acaba comprando muito de fora, né? Sim. Os nossos vinhos, a gente sabe, são premiados, muitos deles são premiados, são muito bons. Por que é que muitas vezes a gente consome um pouquinho mais o que vem de fora do que o que é produzido aqui dentro do país? Um pouquinho por conta daquilo que a gente estava falando antes, do preconceito, que acaba a gente tendo um preconceito um pouquinho por causa dos vinhos nacionais, e um pouco também por causa do valor. Os vinhos chilenos e argentinos, eles chegaram muito agressivos no mercado com os valores. Os vinhos argentinos já estão aumentando um pouquinho o preço, mas o Chile está com dificuldade para aumentar os preços deles. E o Brasil ainda está engatinhando, é um país que produz pouco ainda, consideravelmente pouco. Então eu acho que por isso que a gente acaba indo mais no Chile, Argentina. Agora a gente está vendendo muito bem os vinhos de Portugal aqui na loja, estão chegando com um custo-benefício também bem legal. Mas eu acho que é um pouquinho de preconceito de não experimentar, e também assim a gente ainda tá começando a produzir mais volumes agora, porque a gente ainda produz pouco. Malu, eu tenho uma última dúvida para tirar contigo. Na verdade, qual a diferença entre os vinhos reserva e os vinhos reservado? Então, na verdade, o vinho reserva é um vinho que vem de uma parcela um pouquinho melhor de vinhedos, normalmente, o reserva. E ele tem uma passagem por madeira. Na verdade, isso não é uma regra. Cada país existe sua própria legislação para classificar como reserva ou gran reserva, enfim. E o reservado é uma classificação do Chile, na verdade, que são os vinhos mais de entrada, são os vinhos mais simples da vinícola. Então a gente acaba confundindo esses termos reserva e reservado, mas o reservado é o vinho de entrada, é o vinho de maior volume da vinícola, normalmente. Show de bola. Gente, olha só quanto aprendizado pro dia de hoje, né? Então, se você gostou do vídeo de hoje, vai lá, curte, se inscreve no canal e compartilha. E vamos lá, segue vendo, porque esse aqui é o primeiro de uma série que a gente tá fazendo aqui, que vai ter muita informação legal sobre vinho para vocês, tá? Gratidão, gente.